E às 17 horas também tem. Está entrando no ar Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nessa terça-feira, 24 de setembro de 2024, com a apresentação de Rubens Silves, temos esses destaques. Gustavo Lima se pronuncia sobre o seu pedido de prisão no Brasil. Debate em São Paulo mais uma vez termina em confusão. Homem é lixado depois de estuprar criança no Vale do Aço. Eu sou Rubens Silves, apresento o jornal da Imperatriz de segunda a sábado, sempre trazendo todas as notícias para você. Com temperatura de 26 graus, estamos vivendo a primavera quente brasileira. Ainda não choveu aqui em Ribeirão das Neves. Está se iniciando o Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, né? Nessa terça-feira quente aqui em Ribeirão das Neves. É o Jornal da Rádio Imperatriz. É a rádio que contagia, é o Jornal da Rádio Imperatriz. Um homem foi lixado no Coronel Feliciano, suspeito de estupro. Vários moradores estrupou um homem em Coronel Feliciano na noite dessa segunda-feira, dia 23 de setembro. Um homem foi lixado depois de estrupar e matar uma criança em Coronel Feliciano. Moradores e populares fizeram justiça com a própria mão depois de bater bastante no homem, colocaram fogo, incendiou seu corpo e acabou assassinando esse homem. E a Polícia Militar lavrou a ocorrência. Homicídio é registrado também em Maiuaçu na noite dessa segunda-feira. Segunda-feira recebeu ligações dando conta de que havia ocorrido um conflito interpessoal, uma briga, ali no bairro Matinha. E, inclusive, a senhora que ligou no 190 era uma das envolvidas, alegando que havia sido agredida. Então, antes mesmo que a Polícia Militar pudesse chegar ao local e fazer qualquer tipo de intervenção e verificar melhor o que havia ocorrido, o filho dessa senhora, que era solicitante, que estava envolvida nessa briga, acabou por fazer justiça com as próprias mãos, segundo a alegação da própria solicitante. O filho dela tomou as dores e acabou efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que acabou falecendo no local. Então a Polícia Militar já tem a autoria desse crime definida e a ocorrência ainda está em aberto e as diligências policiais ainda estão em andamento. Diante de qualquer animosidade, de qualquer conflito interpessoal, é indispensável a presença da Polícia Militar. A Polícia Militar, chegando naquele contexto, vai ouvir ambas as partes, vai registrar o devido boletim de ocorrência para que tenha um andamento na justiça. As partes que tiverem interesse em representar contra a outra, que faça isso na justiça e nunca, de ânimos exaltados, busquem resolver o problema por si mesmas, que acaba tendo, em algumas situações, tendo desfechos trágicos como este de hoje. É complicado. É muito complicado mesmo. Vamos falar do Triângulo Mineiro. Vítima de assalto reagiu. Pelo local, a ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas na região. Tudo ocorreu à luz do dia, em um dos pontos mais movimentados da cidade. É começo da tarde e o centro está bastante movimentado. Pedestres caminham pela calçada, outros atravessam a avenida e veículos transitam normalmente pela via. Repare que poucos segundos depois, um homem passa em frente a um comércio. Na direção contrária, surge um homem de camiseta e bonés azuis. É quando, de repente, aparece um homem usando capacete, que saca uma arma de fogo e atira. A vítima, ao ser baleada, tenta fugir e se posiciona em frente a uma cafeteria. Veja que uma outra pessoa que passava pela calçada se assusta e sai correndo. O fluxo de veículos e pessoas na avenida é grande e os populares se apavoram com o que veem. Aqui é possível notar o momento em que o alvo principal dos tiros coloca a mão nos ferimentos e decide entrar no comércio para pedir ajuda e se proteger. Uma senhora que passava pelo lugar percebe a situação e tenta ajudar. Ela também parece assustada e, na sequência,
Outros pedestres aparecem e tentam entender o que está ocorrendo. Todos tentam auxiliar. De acordo com as informações levantadas no local, uma segunda vítima foi atingida por um dos tiros. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Um jovem de 24 anos levou um tiro na coxa esquerda. A bala saiu no glúteo esquerdo. A outra vítima teve ferimentos mais graves. Ela foi atingida por vários tiros que atingiram a barriga, as costas e os cotovelos. As vítimas foram levadas para o hospital regional da cidade. Segundo testemunhas, os suspeitos estavam em uma moto. A polícia verifica as imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar os autores. O homem que aparece nas imagens efetuando os disparos fugiu utilizando a motocicleta. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local. 4 projéteis foram recolhidos. O caso é investigado. Misericórdia. Misericórdia. E o presidente Lula discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas. Geral Antônio Guterres e cada um dos chefes de Estado e de governo e delegados e delegadas aqui presentes. Dirijo-me em particular à delegação palestina que integra pela primeira vez essa sessão de abertura, mesmo saindo na condição de membro observador. E quero saudar a presença do presidente Mahmoud Abbas aqui presente. Senhoras e senhores, adotamos ontem, aqui neste mesmo plenário, o Pacto para o Futuro. Sua difícil aprovação demonstra o enfraquecimento de nossa capacidade coletiva de negociação e de diálogo. Seu alcance limitado também é a expressão do paradoxo do nosso tempo. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força, sem amparo no direito internacional, está se tornando a regra. Presenciamos 2 conflitos simultâneos com potencial de se tornar confrontos generalizados. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou com uma ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças.
O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. Conflitos esquecidos no Sudão e no Iêmen impõem sofrimento atroz a quase 30 milhões de pessoas. Este ano, o número dos que necessitam de ajuda humanitária no mundo chegará a 300 milhões de pessoas. Em tempos de crescente polarização, expressões como desglobalização se tornaram corriqueiras. Mas é impossível desplanetizar nossa vida em comum. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciada do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, seca e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar o desafio da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030. Não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas, comunidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas. Nossa visão de desenvolvimento sustentável está alicerçada no potencial da bioeconomia. O Brasil sediará a COP30 em 2025, convicto de que o multilateralismo é o único caminho para superar a urgência climática. Nossa contribuição nacionalmente determinada, a ONDC, será apresentada ainda este ano, em linha com o objetivo de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus. O Brasil desponta como celeiro de oportunidade neste mundo revolucionado pela transição energética. Somos hoje um dos países com a matriz energética mais limpa do mundo. 90% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis, como a biomassa, a hidrelétrica, a solar e a eólica. Fizemos opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração. Estamos na vanguarda em outros nichos importantes, como o da produção do hidrogênio verde. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Senhor Presidente, na América Latina vive-se desde 2014 uma segunda década perdida. O crescimento médio da região nesse período foi de apenas 0,9%, metade do verificado na década perdida de 1980. Essa combinação de baixo crescimento e altos níveis de desigualdade resulta em efeitos nefastos sobre a paisagem política. Tragada por disputas muitas vezes alheias da região, nossa vocação de cooperação e entendimento se fragiliza. É injustificado manter Cuba em uma lista unilateral de estados que supostamente promovem terrorismo e impor medidas coercitivas unilaterais que penalizam indevidamente as populações mais vulneráveis. No Haiti, é inadiável conjugar ações para restaurar a ordem pública e promover o desenvolvimento. No Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente
anti-investidas extremistas, messiânicas e totalitárias que espalham o ódio, a intolerância e o ressentimento. Brasileiras e brasileiros continuarão a derrotar os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. A democracia precisa responder às legítimas aspirações dos que não aceitam mais a fome, a desigualdade, o desemprego e a violência. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer a falsos patriotas e isolacionistas. Tampouco a esperança no recurso a experiências ultraliberais que apenas agravam as dificuldades de um continente depauperado. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. O Estado que estamos construindo é sensível às necessidades dos mais vulneráveis, sem abdicar de fundamentos macroeconômicos sadios. A falsa oposição entre o Estado e mercado foi abandonada pelas nações desenvolvidas que voltaram a praticar políticas industriais ativas e forte regulação da economia doméstica. Na área da inteligência artificial, vivenciamos a consolidação de assimetrias que levam a um verdadeiro oligopólio do saber. Avançam a concentração sem precedentes na mão de pequeno número de pessoas e de empresas sediadas em um número ainda menor de países. Interessa-nos uma inteligência artificial emancipadora, que também tem a cara do sul global e que fortaleça a diversidade cultural, que respeite os direitos humanos, proteja dados pessoais e promova a integridade da informação. E, sobretudo, que seja ferramenta para a paz, não para a guerra. Necessitamos de uma governança intergovernamental da inteligência artificial, em que todos os estados tenham assento. Senhor Presidente, as condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda baixa e média. O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde, educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima. Países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maior do que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Sem maior participação dos países em desenvolvimento na direção do FMI e do Banco Mundial, não haverá mudança efetiva. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. A fortuna dos 5 principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. Mulheres e meninas são as vítimas maiores de pessoas em situação de fome no mundo. Pandemias, conflitos armados, eventos climáticos de subsídios agrícolas dos países ricos ampliam
o alcance deste flagelo. Mas a fome não é resultado apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimento mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Esse é o compromisso mais urgente do meu governo. Acabar com a fome no Brasil, como fizemos em 2014. Só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 mil pessoas da condição de insegurança alimentar severa. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro, em novembro, nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 e está aberta a todos os países do mundo. Todos os que queiram se somar a esse esforço coletivo serão muito bem-vindos. Senhor presidente, senhoras e senhores, prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas 4 emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios mais prementes da humanidade. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de Fórum Universal. Não bastam ajustes pontuais. Precisamos contemplar uma ampla revisão da Carta. Sua reforma deve compreender os seguintes objetivos: a transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para o tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática, com capacidade real de inspirar as instituições financeiras. A revitalização do papel da Assembleia Geral, inclusive em temas de paz e segurança internacionais. O fortalecimento da Comissão de Consolidação da Paz. A reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativo das realidades contemporâneas. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Vamos promover essa discussão de forma transparente, em consulta no G77, no G20, nos BRICS, na CELAC, no CARICOM e tantos outros espaços que existem para discutir. Não tem ilusões sobre a complexidade de uma reforma como essa, que enfrentará interesses cristalizados de manutenção do status quo. Exigirá enorme esforço de negociação, mas essa é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. A vontade da maioria pode persuadir os que se apegam às expressões cruas dos mecanismos de poder. Neste plenário, ecoam as aspirações de toda a humanidade. Aqui, travamos os grandes debates do mundo. Neste fórum, buscamos as respostas para os problemas que afligem o planeta.
recai sobre a Assembleia Geral, expressão maior do multilateralismo, a missão de pavimentar o caminho para o futuro. Muito obrigado e boa sorte. Esse aí é o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, no seu discurso nesta segunda-feira. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. E o cantor Gustavo Lima, né, ainda não se apresentou à Justiça Brasileira. Vamos trazer daqui a pouco para você que está ligado na Rádio Imperatriz. Bastante complicada, bastante difícil, e quem disser que tudo é muito fácil de resolver está mentindo, está querendo enganar as pessoas. Não é. No mundo todo, esta questão dos jogos, do cassino, das apostas, é um grande desafio. Infelizmente, há por trás disso, muitas vezes, o crime organizado. A fiscalização disso é dificílima, é muito complicada. Agora, vamos examinar o nosso fato que acaba de ocorrer aí envolvendo este famoso cantor. Primeiro eu quero enaltecer, destacar aí, eu não tenho conhecimento dos dados precisos, processuais, que dizem respeito a essa especificidade, mas algumas questões que podem ser examinadas nós vamos destacar aqui. Primeiro, está sendo decretada a prisão preventiva do Gustavo Lima. Por que se destaca, por que se decreta uma prisão preventiva? Para garantir a produção da prova, por convir ao processo, para garantir a instrução do processo, para a garantia da ordem pública. É uma prisão processual. Gustavo Lima não foi ainda processado, não foi ainda condenado. É uma prisão acautelatória, né? E aí a notícia que veio à tona é que ele não se encontra no país, ele teria saído do Brasil dias antes. Fala-se que ele teria colaborado com a fuga de pessoas, que ele estaria envolvido nestas práticas de lavagem de dinheiro. Todas essas suspeitas contribuem para a decretação de sua prisão. Como fica essa situação de alguém que está fora do Brasil? Naturalmente que nós temos a soberania dos países, a soberania de jurisdição, né? Se ele estiver em outro país, como por exemplo Estados Unidos, o Brasil não pode simplesmente ingressar nos Estados Unidos, ir onde ele se encontra e cumprir este mandado de prisão. É necessário que haja colaboração entre os Estados para o cumprimento dessa ordem, né? Para isso existem organismos internacionais como a Interpol, os órgãos diplomáticos que vão colaborar para que essa ordem de prisão seja executada, né? Então, existem suspeitas, existem várias questões sérias e graves. A senhora Deolane ficou presa em mais de 2 semanas, com várias suspeitas graves em relação a ela, e agora é decretada a prisão deste famoso artista, deste famoso cantor, né? O que eu acho importante destacar? O fato do indivíduo ser cantor e famoso não significa que ele esteja intocável, né? Todas as pessoas, mesmo sendo cantores famosos, tendo milhões de seguidores, isso não significa que eles estão desobrigados de cumprir a lei. Eles não são intocáveis. Eles também têm o dever de cumprir a lei. Desde o mais humilde até o mais poderoso e famoso, todos têm o dever de cumprir a lei. Por mais fãs que eles tenham, isso não os desobriga do cumprimento da lei. Inclusive o senhor Gustavo Lima, né? Infelizmente, muitas pessoas pensam que a impunidade é a regra, porque muitos casos acabam tendo a frustração como desfecho, mas existe essa ordem de prisão em relação a ele. Outro ponto que eu acho importante destacar, Jesus, é a questão realmente das bets no que diz respeito à regulação, né?
Esse é um ponto que está por ser resolvido, né? Milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões circulam neste mercado. Os times de futebol têm nas suas camisas as marcas das bets, patrocinando os clubes, e há um vácuo em relação a isso. É terra sem lei. É necessário que haja regras, é necessário que haja limites. Quando você não tem limites, você entra num terreno muito perigoso, né? É necessário que nós tenhamos a delimitação destes campos para que estas regras sejam muito bem delimitadas. E por fim, fala-se que o Brasil precisa aprovar o funcionamento dos jogos, dos cassinos, porque isso trará muito benefício, muito bem-estar. Isso não é tão simples assim. Já há muita gente viciada nos jogos, já há gente com problemas graves no campo da saúde pública, arruinando vidas de famílias, tá certo? Então é necessário atentar para vários aspectos envolvidos neste campo. E há aquele discurso que isto vai favorecer o desenvolvimento do turismo de lugares maravilhosos do Brasil. O turismo de lugares belíssimos do Brasil não precisa do jogo para evoluir. Os lugares que têm potencial turístico, este potencial não depende do jogo. O que faria evoluir o potencial turístico, transformaria esse potencial em realidade, seria a melhoria das condições de segurança pública. Se o turista se sentisse mais seguro, ele viria mais ao Brasil. O Brasil seria escolhido mais como local de viagem, né? Então, se nós investíssemos mais em segurança, nós teríamos mais turistas, né? Então, esse é uma falsa construção de que a regularização do jogo traz mais turismo. Isso interessa a muita gente. Muita gente vai ganhar muito dinheiro, e eu tenho muitas dúvidas dos benefícios que o jogo traria ao Brasil. Muitos problemas no âmbito da saúde pública, muita dificuldade de fiscalização, muita lavagem de dinheiro através do jogo, né? E eu tenho muita dúvida sobre as vantagens que isso traria. Muita gente ia se dar bem, o crime estaria bem, seria muito interessante do ponto de vista de oportunidade para a lavagem do dinheiro. E agora, do ponto de vista do interesse público, tenho dúvidas dos benefícios que isso traria ao país. Esse caso, Gustavo Lima vai dar o que falar. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo todas as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz, sua rádio que contagia. O que está dando o que falar também é a disputa eleitoral na capital de São Paulo, em São Paulo. O pau quebrou de novo lá em São Paulo. Dessa vez depois do debate. Só os candidatos à prefeitura aqui de São Paulo mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto participaram de mais um debate. Dessa vez organizado pelo Grupo Flow. O evento terminou com a expulsão de Pablo Marçal por desrespeito às regras e agressão nos bastidores. Logo que se encontraram na chegada ao Clube Sírio, Pablo Marçal do PRTB e Ricardo Nunes do MDB trocaram ofensas. Chuchuca do PCC. Quer roubar até o apelido, Chuchuquinha? PCC. Ladrão de merenda. Você espera. 2025 você vai passar na cadeia. Em quase todo o debate do Grupo Flow, o tom foi ameno. Os 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo responderam perguntas de especialistas e de moradores da capital. Mas nos últimos 30 segundos das considerações finais, Pablo Marçal foi expulso após descumprir as regras e desrespeitar Ricardo Nunes. Seu banana. O senhor está advertido? Corta o tempo, o senhor está excluído do debate. Com a expulsão, Naruel Medina, cinegrafista de Marçal, e Duda Lima, responsável pela campanha de Ricardo Nunes, discutiram. E Naruel deu um soco em Duda Lima. Houve correria. Aí o cara do Marçal batendo nas pessoas. Segura ele aí! Segura ele, gente!
Segura ele! Segura ele! Tá preso! Tá preso! A polícia foi acionada e Naruel foi levado à delegacia. Os candidatos lamentaram o episódio. Esse rapaz não deveria sair impune. A gente não pode tolerar a violência física. E não dá pra gente continuar equiparando uma agressão verbal com uma agressão física. Isso aí é o retrato da impunidade da nossa sociedade. Eu estava lá, obviamente, no espaço de debate. Houve agressões onde estavam os assessores. Pelo que a gente viu, né, uma troca de agressões, um assessor do Marçal agrediu um do Nunes, enfim. Lastimável, horrível, uma grande vergonha. Agora, o que eu fico mais triste é que ele é tão a escória da política brasileira que a gente está parando de debater a cidade. Me parece que é tudo uma armação para que falem tanto do Pablo Marçal, para que ele sempre faça o seu espetáculo e a gente não fale dos problemas de São Paulo. As provocações são baratas, são falsas. Você tenta manter o debate num nível democrático e talvez agora as pessoas entendam a minha reação a um ataque. Eu fui atacado várias vezes. Ricardo Nunes foi embora sem falar com os jornalistas. O último a sair, Pablo Marçal disse que não havia motivo para que o funcionário dele fosse detido e criticou o marqueteiro que levou o soco. Duda Lima, ele precisa ser retirado, ele não pode entrar nesses debates, porque ele assumiu as dores do prefeito que eu vou prender junto com a Polícia Federal. Esse foi o 8º debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ainda há outros 13 agendados até o primeiro turno das eleições. O que não se sabe é o que será desses encontros após a escalada de agressões. Só lamento, porque nós tivemos apenas 4 pedidos de direito de resposta e um só foi concedido. Exatamente para o Pablo Marçal, e aí em seguida houve esse final, né, que eu acho que é para a gente lamentar, mas não é para considerar que isso manchou o debate, ao contrário. Eu acho que nós demos uma demonstração muito clara da seriedade de propósito. As pessoas é que fizeram as coisas tortas, não foi o regulamento. É complicado, a política lá em São Paulo está quente, né? E no Brasil também. Então, você que é candidato tem que ter cabeça no lugar, participar de debate, você está acompanhando o candidato, não partir para agressão, que isso não vai chegar a nada. Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. E uma ameaça de bomba movimentou o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, que é o BOP, na manhã dessa terça-feira. O BOP foi acionado para investigar uma ameaça de bomba na rua Arthur Sá, no bairro União, em Belo Horizonte. A Polícia Militar confirmaram informações. Em um vídeo enviado, é possível ver objeto em uma esquina, alguns policiais próximos. Segundo a fonte, os militares constataram que o objetivo não era explosivo. O BOP fez a detonação segura do artefato e a situação já está resolvida no bairro União, região norte de Belo Horizonte. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Então tá complicado, né? Agora vamos trazer a reflexão. Vamos falar com Marli Valadares, né? Sofrimento de Jesus. Depois dessa agitação em São Paulo e também aqui em Minas, só trazendo a reflexão do dia mesmo com a Marli Valadares para acalmar ao povo e colocar Deus no coração. Vamos lá! É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. Daqui a pouco vamos trazer então a reflexão do dia com Marli Valadares. Vamos trazer também o padre Ezequiel Dalpozo, né? Nessa terça-feira, também trazendo aí muita paz para quem está assistindo e escutando a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. É a rádio que contagia. Despertai para o amor com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão.
A mensagem para bem viver. Com liberdade vou cumprir minha missão, ser sal e luz e proclamar o mundo irmão. Corações ardentes e pés a caminho, em Jesus vivo a minha vocação. Em Jesus vivo a minha vocação. Quantos sonhos e buscas, quantos rostos e histórias, somos jovens com o futuro a construir. Jesus é quem nos chama pra vitória, em um caminho que nos leva a sorrir. Com liberdade vou cumprir minha missão. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte, eu sou o Padre Ezequiel, esse é o momento de despertar para o amor. Eu queria falar hoje sobre família. Nós sabemos que hoje em dia viver em família é um desafio. A gente percebe pelos relacionamentos dos jovens entre si, casais de meia idade e até casais de 20, 30 anos de casamento que ainda entram em crises profundas, muitas vezes em separações. Uma palavra importante é o seguinte: o diálogo, a conversa é um dos principais elementos para a construção de um relacionamento saudável. O diálogo onde eu expresso aquilo que eu sou, eu expresso as minhas dúvidas, eu expresso o porquê estou com esse comportamento, com essas tensões, com esses problemas, porque ocorre que os casais muitas vezes não falam, não conversam e, consequentemente, não se entendem. Quando falam, explodem. Por isso deveria haver aqui um exercício de maturidade para que o diálogo, a conversa franca, não quando a gente está tenso, mas nos momentos certos, nos momentos oportunos que se estabelece para isso. Então esse é um ponto. O segundo ponto, os casais deveriam ter rituais de vida. Por exemplo, um ritual é a missa, pode ser o culto, pode ser a celebração. Outro ritual é a mesa. Tem famílias que não se encontram mais na mesa, que não tem mais o momento da mesa, da refeição do meio-dia, a refeição da noite. Cada um fica isolado, um na sala, outro no quarto, outro não sei aonde. E assim, são pessoas estranhas dentro do mesmo ambiente. Por isso, rituais comuns ajudam a família a se manter. E outra coisa é acreditar. São crenças compartilhadas. No que a família acredita? No que o pai e a mãe acreditam? Em que Deus? Num Deus que sustenta, num Deus que ama, num Deus que perdoa, mas num Deus que também compromete? Quais as crenças são compartilhadas entre pai, mães e filhos? Por isso, família é sempre uma tarefa, família é um desafio. Oremos. Deus Pai de amor e de bondade, vós que enviastes vosso Filho ao mundo para ser o nosso mestre, ele que nasceu no seio de uma família. Ajude as famílias a serem famílias, a se encontrarem no diálogo, no amor, no perdão, compartilhando a vida, compartilhando dúvidas, encontrando soluções para os problemas. Deus abençoe a tua família e a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. Ao falar do Papa Francisco, Papa libertar Angus Santikis, pronta acolha no Vaticano. Durante sua última viagem apostólica de 2 a 13 deste mês, o Papa Francisco encontrou-se em 3 ocasiões distintas com seus confrades jesuítas na Indonésia, Timor-Leste e Singapura. O Santo Padre pediu a libertação da senhora Aung San Suu Kyi, líder deposta birmanesa, promotora dos direitos humanos, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, presa desde 2021 após o golpe militar.
O padre Antônio Spadaro, presente nos encontros, fez um relato exclusivo para a Latividade Católica, que será publicado na edição 4183 da revista. Nos 3 encontros, o Papa Francisco lembrou em várias ocasiões a figura do padre Pedro Arrupe, ex-prepósito-geral da Companhia de Jesus, falecido em 1991, e seu testamento espiritual. Padre Arrupe quis que os jesuítas trabalhassem com os refugiados, disse o pontífice, uma fronteira difícil, e ele fez isso pedindo-lhes, antes de tudo, uma coisa: oração, mais oração, porque somente na oração encontramos a força e a inspiração para enfrentar a injustiça social. E acrescentou que é importante a forma como o padre Arrupe falou aos jesuítas latino-americanos sobre o perigo da ideologia misturada com a justiça social. Segundo Francisco, o padre Arrupe se dedicou à enculturação da fé e à evangelização da cultura, 2 aspectos que representam a missão fundamental da companhia. Para o Santo Padre, a fé deve ser enculturada. Uma fé que não cria cultura é uma fé proselitista. Ao falar com os jesuítas sobre a difícil situação em Mianmar, o Papa Francisco recordou os Rohingyas, minoria muçulmana discriminada e muitas vezes vítima de perseguição, e afirmou: existem bons jovens que lutam pelo seu país. Hoje, em Mianmar, não se pode ficar em silêncio, é preciso fazer algo. E acrescentou: vocês sabem que os Rohingyas me tocam profundamente. Falei com a senhora Aung San Suu Kyi, que era a primeira-ministra e agora está na prisão. O pontífice recordou sua viagem a Mianmar e Bangladesh em dezembro de 2017 e a conversa com a Aung San Suu Kyi e o encontro com os Rohingyas expulsos. O Santo Padre relatou ter pedido a libertação da senhora Aung San Suu Kyi e recebido o filho dela em Roma. Ofereci o Vaticano para acolhê-la em nosso território. Neste momento, a senhora é um símbolo e os símbolos políticos devem ser defendidos. O futuro do país, lembrou o Papa, deve ser a paz fundada no respeito da dignidade e dos direitos de todos, no respeito a uma ordem democrática que permita a cada um contribuir para o bem comum. Respondendo às perguntas dos jesuítas de Timor-Leste, Francisco falou sobre a justiça social como parte essencial e integrante do Evangelho e esclareceu: a justiça social deve levar em conta as 3 linguagens humanas, a linguagem da mente, a linguagem do coração e a linguagem das mãos. Ser um intelectual abstrato da realidade não ajuda no trabalho pela justiça social. O coração sem intelecto também não serve, e a linguagem das mãos sem coração e sem intelecto não ajuda em nada. Para o Papa Francisco, o desejo de justiça social deu frutos ao longo da história. Quando Santo Inácio nos pede para sermos criativos, ele nos diz: olhe para os lugares, os tempos e as pessoas. As regras, as constituições são importantes, mas sempre considerando os lugares, os tempos e as pessoas. É um desafio de criatividade e de justiça social. É assim que se deve estabelecer a justiça social, não com teorias socialistas. O Evangelho tem sua própria voz, concluiu. Vamos trazer Marli Valadares falando do sofrimento de Jesus. Vocês, né? E estamos aqui com o apoio das Fazendinhas Bom Sucesso. Fazendinhas financiadas diretamente com a imobiliária. Fazendinhas em Fortuna de Minas com Esmeraldas. Fazendinhas de 20 mil metros, topografia plana. Nascentes, terra de cerrado vermelho escuro em Esmeraldas, a 5 quilômetros do asfalto. Você que quer adquirir sua fazenda, entre em contato, né? 31 99726 2973. Estamos aqui também com o apoio do Supermercado Mantiqueira, na rua José Félix Martins, número 2427. Mantiqueira, Belo Horizonte. Oferece a entrega no mesmo dia. Entrou lá, fez a sua compra, você vai comprar o seu bifinho para o almoço e vai chegar para você. Supermercado Mantiqueira, dá uma ligadinha. 3450 2636 31
34 50 26 36. Supermercado Mantiqueira. Hoje tem excelentes ofertas. Corre lá e aproveita as ofertas e faz a sua compra que entrega no mesmo dia. Lá é família atendendo família. Supermercado Mantiqueira. Então vamos aqui com a nossa reflexão nesse dia tão maravilhoso, né? Nesse dia 24 de setembro de 2024. Então vamos à nossa reflexão, vamos ao nosso primeiro versículo de hoje. Então, uns cuspiram-lhe no rosto, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murro, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-no, ó Cristo, quem é que te bateu? Então está escrito lá em Mateus 26, 67 e 68. Então, quando ali, né, na crucificação de Jesus, né, eles bateram no rosto de Jesus, cuspiram no rosto de Jesus, esbofetearam o rosto de Jesus, né? E quem que te bateu? Né? Então, a gente tem que estar com a nossa vida diante de Deus todos os dias, todos os momentos. Então, vamos à nossa reflexão. Dá para imaginar o próprio Deus de joelhos diante dos homens, que ele veio para salvar? Sendo condenado sem ter cometido crime algum, depois apanhar, ser esbofeteado e ser cuspido? Pois cuspiram nele, batiam nele e pediam para ele adivinhar quem foi, para provar que ele era Cristo. Não dá para imaginar, mas foi real. É o pior. Jesus passou por isso e muito mais ainda nos dias de hoje. Tem pessoas que vivem suas vidas e nem sequer se importa com o que Jesus fez por elas. Agradeça sempre a Deus pelo seu amor e fale desse amor para as outras pessoas. Essa é a melhor maneira de retribuir a Deus e que Ele fez por nós. Vamos orar ao nosso Senhor Jesus, né? Para Ele estar nos guardando, né? Nos protegendo. Senhor, não tenho palavras. O seu amor é muito grande por mim. Senhor, não tenho palavras para agradecer o seu amor infinito por mim e o sacrifício que Jesus fez na cruz para me livrar do pecado e me trazer a salvação. Eu era quem devia estar lá, mas o Senhor morreu no meu lugar. Perdoa pelas vezes que deixei de falar do seu amor para as outras pessoas. Também sejam salvas, que de agora em diante eu abra minha boca para anunciar os seus grandes feitos para aqueles que precisam de ti, em nome de Jesus. Amém. Então não vamos fechar nossa boca, não vamos deixar de clamar ao Senhor Jesus, né? Que só Ele pode, só Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, vocês que queiram entrar em contato comigo, mandar sua mensagem, pedir sua reflexão, é o 319-9102-6513. Acesse o site aí, radiofm96.com, radioimperatriz.com.br. E não perca de vir comigo às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, às 21h30, com o meu programa A Vida em Palavras. Programa A Vida em Palavras com Marli Valadares. E todos os dias, às 13 horas, um momento reflexão. Às 17 horas, o melhor, o momento evangelizar, né? E Deus abençoe a todos vocês um feliz aniversário. Que Deus abençoe a nossa semana, em nome do Senhor Jesus. Então vamos sempre estarmos de braços abertos assim, para receber Jesus. Receba o meu abraço do Espírito Santo primeiro, depois o meu. Eu amo todos vocês.
Fica com Deus e tenha uma excelente tarde. Até às 17 horas. Em nome do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia. É isso aí, é o programa Jornal da Imperatriz. Encerrando nesse momento, agradecendo a todos vocês pela preferência e meu muito obrigado. Continue com a programação da Rádio Imperatriz, sua rádio que contagia.